Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai abordar a parte específica dos potenciais gerados a partir da diferença de carga e diferença de concentrações ao lado da célula, tanto do lado externo como do lado externo, lado interno como do lado externo. E esses potenciais, eles têm todo um processo biofísico, são gerados e são cruciais para poder compreender os processos ativos nos sistemas biológicos. Eu falo processos ativos me referindo aos processos fisiológicos que acontecem a nível de sistemas, que assim a gente pode caracterizar, por exemplo, como um processo de contração muscular, como um processo peristáltico no sistema gastrointestinal, entre outros processos biológicos. E até mesmo a conexão e interação entre os tecidos, e até mesmo entre as células. Então, esse é um dos conteúdos em que acaba demandando maior grau de atenção. Não é um conteúdo complexo, mas sim um conteúdo que demanda maior atenção por vocês. E a dificuldade encontrada, na grande maioria das vezes, é a base relacionada à questão da química, né? Então, esse conteúdo demanda, de certa forma, algo como pré-requisito alguns conceitos que vêm da química, mas são conceitos simples que depois vocês podem, se não compreenderem, reverem, principalmente em relação à concentrações de substâncias, cargas elétricas. Mas como a gente já trabalhou esse conteúdo antes de iniciar esse conteúdo especificamente a parte de transportes, então também é um dos pré-requisitos para poder compreender, porque nada mais é do que esses potenciais eles vão ser gerados a partir dos transportes realizados pela membrana, a partir das proteínas, como também é resultante das diferentes concentrações que a gente viu, por exemplo, processos como difusão, processos como osmose, que vão ter diferenças na concentração de substâncias e, no outro caso, na osmose, a diferença em relação ao solvente, além do transporte ativo. Então, são todos esses transportes que vão gerar esses potenciais. Qual a importância desses potenciais? A gente compreender a biofísica dos sistemas biológicos de forma geral. Então, de início, é interessante a gente compreender que quando a gente analisa o processo de difusão, vai existir, né, vão existir a difusão de diferentes tipos de elementos químicos. A gente viu, por exemplo, que existe diferenças significativas em relação às concentrações de substâncias fora e dentro da célula. Em destaque, a gente tem concentrações mais acentuadas de sódio fora da célula do que dentro. Em relação ao potássio, a gente tem o inverso, uma concentração maior internamente à célula, inversamente proporcional que está fora, né, que seria em menor concentração correlacionada ao potássio. Então, quando a gente pega esses dois elementos, a gente precisa entender como esses elementos, o sódio e o potássio, eles podem contribuir para uma geração de potencial a partir do seu processo de difusão. Então, se a gente caracterizando, relembrando o que vem a ser difusão, é simplesmente a passagem de uma substância em que ela vai estar mais concentrada para onde tem menos, para onde ela está menos concentrada. Então, em outras palavras, é de onde está mais para onde tem menos, né? Então, quando eu analiso partindo desse conceito, que difusão é de onde a substância vai passar de onde está mais para onde tem menos, então a gente precisa analisar como isso acontece correlacionando os dois elementos principais, que vão ser os principais relacionados a esses potenciais, a geração desses potenciais. A gente vai ver que não só eles, mas a princípio, a gente precisa entender eles para poder entender os demais potenciais e, consequentemente, a participação de outros elementos químicos, outros íons químicos, que são essenciais para compreender essa geração de potenciais. Então, começando analisando a questão da geração desse potencial a partir da difusão na membrana de potássio, a gente vai ver que a tendência do potássio é sair da célula. Então, ele está numa concentração alta internamente à célula, e a tendência dele, por difusão, é passar
de dentro para fora da célula, como está mostrando aí essas setas em vermelho. O que acontece? A gente está vendo que essa passagem de íons positivos, né? O potássio, ele tem uma carga positiva e ele está dentro da célula mostrada na figura A. Essa célula a gente está vendo em específico a fibra nervosa, né? Então ele vai estar mais concentrado internamente a fibra nervosa e menos concentrado fora da fibra nervosa. Qual a tendência dele? Novamente, passar para fora da fibra nervosa. E vejam que o potássio tem carga positiva. À medida que esse potássio ele atravessa a membrana, né, por aquele sistema de transporte especial, né, que a gente, especial não, desculpa, sistema de transporte favorecido, acoplado a uma proteína, né, específico para o potássio. Lembrando que o potássio tem um tamanho específico, uma configuração específica, uma carga específica, que faz com que aqueles transportes mediados por compostos, né, haja uma seletividade na passagem somente do cálcio, proporcionando, no caso, aí, a sua difusão para o meio exterior. Lembrando, quais os tipos de transporte? Quais os tipos de proteína de transporte que transportam o potássio? A gente tem aquele seletivo, que é através de um filtro, e a gente tem aqueles mediados por voltagem, né? Então, todos os dois vão ser acionados para a liberação do potássio, principalmente para sua difusão, saindo da célula. À medida que esse potássio sai da célula, em específico aí da fibra nervosa, ele vai gerar, por ele ter carga positiva, uma diferença de carga no interior da célula. O exterior, por ficar com maior concentração de potássio e também pelo potássio ter carga positiva, essa concentração, essa diferença de concentração, juntamente com a carga, vão gerar um campo elétrico fora da célula carregado positivamente, quando eu analiso em exclusivamente apenas o potássio, tá? Apenas o potássio. Esqueço todos os outros íons e estou focando apenas no potássio. Então, a tendência é que há formação de um campo externamente positivo e internamente negativo. Por quê? Pela saída do potássio, diminuindo sua concentração internamente a fibra nervosa e aumentando do lado externo, além da questão da carga, né, que tem carga positiva. Pegando como base apenas a difusão do potássio, a gente vai entender que existe aí uma representação dada de potência, digamos assim, né, relacionado com o campo elétrico. A gente está vendo aí que existe um campo eletropotencial sendo dado um valor de menos 94 milivolts. A gente vai ver como isso acontece e por que são menos 94 milivolts. O que acontece posterior? Quando esse potássio sai da célula, ele tem que ser transportado de volta para a célula. Essa volta, que está mostrando aí a seta em preto, nada mais é do que a participação da bomba de sódio e potássio, que a gente vai ver. Então, considerando apenas a difusão, sem ter a participação da bomba de sódio e potássio, não estou falando em processo de transporte ativo. Estou me referindo apenas ao transporte passivo do potássio. A tendência é que haja a geração de cargas positivas externamente à célula e cargas negativas internamente à célula, tá? Gerando aí um potencial internamente à célula. Lembrando que esses potenciais todos vão ser configurados em termos de potencial analisando o líquido intracelular. O líquido extracelular, a carga é considerada, tem potencial zero, né? Então, a partir da membrana, a gente lembrando o gráfico anterior que eu mostrei na aula anterior, que a tendência é externamente na célula esse potencial é zero, na membrana ele tende a variar a carga para uma corrente negativa e no interior da célula sempre vai ter um potencial negativo, tá? Então, uma das atribuições para que esse potencial internamente a célula seja negativa é a difusão, a participação do potássio no processo de difusão.
gerando aí essa diferença de potencial. Lembrando, gente, que isso aí é quando eu considero apenas a difusão de um único íon, no caso, o potássio. Quando eu analiso a difusão do sódio, qual é a tendência do sódio? É que ele entre para a célula, porque a concentração dele vai estar maior fora da célula, né? Então, a mesma coisa, só que de forma inversa ao potássio. Então, a tendência é que ele entre na célula, ele também tem carga positiva, a entrada dele na célula faz com que aumente sua concentração internamente, mudando, digamos assim, deixando o potencial da célula internamente positivo, gerando um campo elétrico positivo, pela sua concentração internamente está alta e pela sua variação de carga que é positiva, e na região exterior à célula, pela sua entrada do sódio, vai ficar pobre em termos de concentração de sódio fora da célula. Isso tem uma representatividade de potencial de carga negativa. Da mesma forma, porque o sódio ele é positivo, ao ele passar, no momento que ele passa pela membrana, ele faz com que haja uma atração eletromagnética de íons eletronegativos que estão fora da célula, fazendo com que haja aí uma diferença também de potencial. Só para ficar mais claro, em ambos os processos, vocês vão perceber que íons de carga positiva, quando eles passam para o interior da célula, no caso, ou para fora da célula, se for carga positiva, de acordo com a sua direção, o resultado vai ser negativo, porque é cargas opostas, gerando cargas opostas. Por quê? Novamente, pela concentração alta e pela carga. Tá? Então, aí, vendo a questão do sódio, o sódio vai tender a entrar na fibra nervosa, se acumulando internamente, gerando uma alta concentração interna, consequentemente, vai gerar um campo magnético eletropositivo internamente da célula e eletronegativo fora da célula. Tá? Então, com base apenas na difusão do sódio, a gente está vendo que o sódio é responsável pela geração do potencial de carga positiva de mais ou menos 61 milivolts. Essa carga positiva, a gente vai ver que existe uma regra. Substâncias que entram na célula com cargas positivas, elas vão ter uma manutenção da sua carga. Substâncias que saem da célula de carga positiva, elas vão gerar um potencial negativo, porque é como se fosse o ideal, digamos assim, né, em termos de geração de potenciais. Porque tudo, gente, tudo a gente está analisando que está acontecendo como foco. O que é que a gente precisa ter como foco? O interior da célula. Então, tudo que entra na célula vai se acumular, então gera um potencial positivo. Tudo que sai da célula vai aliviar a concentração dessa substância, gerando um potencial negativo. Tá? Então, o foco da gente vai ser o interior da célula, tá? Para poder a gente analisar a formação e, em específico, a quantidade, a medição desse potencial, dessa força, né? A gente pode dizer que o potencial gera uma força e essa força a gente acaba classificando em milivolts, tá? Então, acho que ficou mais claro para a gente perceber que esses potenciais eles são pioneiros para se gerar, desculpa, esses transportes de substâncias são pioneiros para gerar potenciais. Então, os potenciais de difusão eles são iniciais para a geração desse campo elétrico que vai se repercutir, né, resultar na geração de potenciais. Tá? Porque o que são potenciais? Distribuição de cargas, tanto fora como dentro da célula. Vejam, a gente entrando um pouco mais específico da biofísica, quando eu vou analisar o que acontece em específico no processo de difusão. Como é que eu posso medir esses potenciais de difusão com base na passagem de íons, tá? Essa passagem de íons, quando eu analiso, como eu voltei agora aqui, quando eu analiso um íon em específico, apenas um íon, descartando todos os outros, a gente sabe que nas células existem diferentes tipos de íons, mas quando eu analiso apenas um,
no processo de difusão, né, eu já posso denominar a formação de um potencial. Esse potencial vai receber um nome que foi do pesquisador que descobriu o potencial de Nernst. Esse potencial, ele nada mais é do que o valor do potencial de difusão em toda a membrana que vai se opor à difusão apenas de um íon específico através da membrana. Então, é todo o potencial formado e necessário para se contrapor à difusão de apenas um íon. Então, se eu analiso aqui a entrada de sódio e a saída de potássio, esses dois processos ocorrem por difusão. Então, todos os outros íons também vão entrar por difusão ou sair por difusão, de forma mais simples, né? Sem gasto energético. Não existe só potássio, não existe só sódio. Tanto potássio e sódio vão estar interagindo com potássio, sódio, cloretos, fosfatos, entre outros grupos químicos, vão estar interagindo na célula. Quando eu analiso só um aspecto que seria a difusão, que é um tipo de transporte passivo, eu vou ver que a partir do momento em que cada substância dessa passa por difusão pela fibra nervosa em específico, vai existir a geração de um potencial contra a difusão desse íon. Então, se eu analiso apenas a difusão do potássio, vai existir todo o potencial gerado contra esse processo de difusão do potássio. Em específico, aí a gente pode analisar nessa imagem que toda a carga gerada contra a difusão do potássio, qual seria? A distribuição de cargas positivas. Em relação ao sódio, qual o potencial gerado contra a entrada de sódio? Um arsenal de cargas negativas no exterior da célula. Então, tudo que vai contra o processo de difusão de qualquer elemento químico, a gente pode calcular isso através do potencial de Nernst, tá? Como é que é dada essa equação? Gente, é importante a gente compreender essa equação para poder a gente compreender como é gerada aquele resultado final, que seria esses potenciais, dado na figura A por menos 94 milivolts e na figura B por mais 61 milivolts. Então, por que existem esses números? Eles são calculados a partir de equações. Essas equações, elas sustentam aí a biofísica da membrana, a geração desses potenciais. Então, por isso que é importante a gente compreender. Então, como é que eu posso calcular esse potencial de Nernst a partir da difusão de apenas um íon, né? Então, a gente vai ver que esse potencial é dado por milivolts, é uma força motriz, né? Então, FME vai ser dado por uma força motriz que é calculada por mais ou menos 61, tá? Porque esse 61, a gente está vendo aqui que seria o potencial dado a partir da difusão do sódio. E a gente vai ver entender o porquê. Mas já antecipo que a difusão do sódio é um dos potenciais mais, digamos assim, importantes a princípio para a geração. O transporte de sódio por difusão, a princípio, é um dos mais importantes para a geração dos potenciais. Então, considera-se 61 vezes o logaritmo da concentração interna dessa substância dividido pela concentração externa. Então, a gente vai precisar entender alguns informes. Primeiro, o potencial do líquido extracelular, como eu falei no início da aula, ele é sempre zero. Tá? O potencial de Nernst de íons com carga positiva, ele vai ser dado positivamente se o íon for negativo. Gente, e aí vocês precisam entender o seguinte, que esses informes são todos com base na referência do meio intracelular. Tá vendo que a concentração interna ela está aqui sendo dividida pela concentração externa? Então, o foco vai ser dentro da célula, interior da célula. Então, esse potencial de Nernst fora da célula, ele é zero, líquido extracelular.
Agora, considerando o meio intracelular. Se o íon for negativo, o que vai estar, no caso, saindo da célula, for negativo, esse potencial é dado de forma representativamente com carga positiva. Se esse potencial, se essa substância melhor for um íon positivo, o potencial de Nernst vai ser de característica negativa. Fica mais fácil a gente compreender o seguinte: quando a gente analisa o potássio, por exemplo, a tendência dele é sair da célula, né? Estou considerando a concentração de potássio dentro da célula. Quando ele sai, ele tem o quê? Carga positiva, né? Carga positiva. E aqui, de acordo com essa observação, se o íon ele for positivo, o potencial ele vai ser negativo. Então, analisando aqui, ó, qual o valor do potencial? Menos 94 milivolts. Inversamente, a gente tem o sódio. O que é que acontece? Por que a carga do sódio não... Porque esse potencial de 61 milivolts não é negativo, é positivo. O sódio ele não está saindo do meio intracelular, ele está entrando no meio intracelular. Então, considerando apenas a concentração intracelular, como vai haver acúmulo dessa substância e a concentração interna vai ficar alta, dividido pela concentração externa dele, a gente vai ver que esse potencial, com base nessa equação, aí ele vai ter características de ser positivo. Por quê? Porque a concentração interna vai aumentar. Em relação ao potássio, o que acontece com a concentração interna? Vai diminuir, porque vai sair da célula, né? Então, a tendência vai ser negativa. Então, acaba sendo mais fácil de compreender o potencial de Nernst quando a gente analisa a concentração interna. Se a substância está entrando, o potencial vai ser positivo. Se a concentração está diminuindo, o potencial vai ser negativo, tá? Então, se a gente for analisar essa imagem aqui, a gente vê bem, ó, potencial dentro da célula, negativo. Potencial dentro da célula, na figura B, positivo, porque está havendo acúmulo dessa substância. Tá? Então, o potencial de Nernst ele é dado a partir dessa equação para poder a gente compreender se ele vai ser positivo ou se vai ser negativo dentro da célula. Então, justificando também porque acontece essa distribuição de cargas aí na figura A e na figura B. Vejam, eu falei que essas difusões que a gente considera apenas de um íon, a gente chama de difusão efetiva da substância. Então, quando analiso apenas a difusão de determinado íon saindo ou entrando da célula, estou analisando a difusão efetiva. Mas o que acontece na célula? A célula não só tem um íon, tem vários íons, várias substâncias. Então, essas substâncias elas vão tender a se difundir. Se ela tiver uma concentração maior, para uma concentração menor, independente dos lados, internos ou externos. Quando eu analiso o conjunto desses potenciais, né, de vários íons, eu estou me referindo ao potencial de difusão do conjunto de íons. Todos os íons, quando eles se difundem nas células, vão gerar potenciais. Tá? E o agrupamento desses potenciais a gente chama de potencial de difusão de vários íons. O que é que precisa entender para compreender? O que é que vocês precisam saber para compreender a geração de cargas aí, a geração de uma força a partir da soma dessa difusão desses íons? Precisa entender que cada íon vai agir em particular. Então, cada íon vai ter uma propriedade específica e essas propriedades específicas elas vão interagir com os demais íons, gerando um potencial. Nesse primeiro slide, eu estava analisando a difusão efetiva de potássio e sódio isoladamente. Como é gerado o potencial pela difusão do potássio, como é gerado o potencial pela difusão de sódio. Sabemos que não existem apenas esses elementos, então eu preciso compreender como esse potencial geral da célula ele é formado a partir do somatório da difusão de todos os íons. Para isso, eu vou ter que estar atento a 3 pontos importantes. Primeiro,
a carga, a polaridade, né, que nada mais é do que a carga de cada íon, polaridade da carga de cada íon. Então, analisando, por exemplo, o potássio, ele vai ter uma carga positiva, o sódio uma carga positiva. Agora, o cloreto, que é um dos íons importantes, mais importantes, então a gente pode dizer que, pegando quais os íons mais importantes para a geração dos potenciais? Sódio, potássio e cloretos. Então, para se somar, para se gerar e entender esses potenciais, eu preciso analisar a difusão de todos esses três íons somados a 3 pontos importantes. Eu preciso analisar a polaridade de cada íon, se é positivo ou se é negativo, a permeabilidade da membrana. Essa permeabilidade da membrana é dada por uma variável chamada P. Então, o que é que representa a permeabilidade da membrana? Se a membrana vai estar mais favorável ou não à difusão daquele íon. Então, o sódio ele tem mais facilidade de entrar na célula. Então, a gente vai perceber que ele vai ter uma permeabilidade X. O potássio vai ter uma permeabilidade mais alta de sair da célula. Então, essa permeabilidade de saída da célula acaba também se contrapondo às propriedades de polaridade do sódio. Da mesma forma, o cloreto. Lembrando que o cloreto ele vai estar na concentração mais alta fora da célula. A tendência de difusão dele é entrar na célula. Tá? Então, essa permeabilidade da membrana vai variar de acordo com o íon. Por que varia? Porque os canais de transporte vão ser favoráveis ou não à difusão desse elemento, dependendo da necessidade celular. Tá? O que é que vai interferir nessa permeabilidade da membrana? Também as polaridades de carga de cada íon. A gente sabe que existe um filtro também atuando aí nos canais. Os canais proteicos às vezes têm filtros que eles vão sofrer interferência da carga. Tá? Outro ponto importante que a gente precisa entender é a concentração de cada íon, no lado interno e no lado externo da membrana. Quando eu analiso essa variável, a concentração de cada íon é representada por C, no lado interno vai ser representado por I e externo pela letra E. Tá? Então, o somatório dessas três características vai ser uma relação entre as características, somatório de todas essas características internamente da célula, dividido por somatório dessas características desses íons no lado externo da célula. Tá? Então, essa mesma equação aqui, né, quando a gente tem concentração interna sobre concentração externa, vai ser a mesma coisa. Então, vou analisar o que está internamente a célula. Então, vou somar a polaridade de cada íon, mais a permeabilidade de cada íon, mais a concentração de cada íon. Então, somando essas variáveis internamente, então, vou representar concentração do íon sódio de carga positiva internamente, mais a sua permeabilidade. Da mesma forma que vai se somar com concentração de potássio no lado interno de carga positiva, mais a sua permeabilidade, se somando a concentração de cloreto no lado interno, mais sua carga positiva, do cloreto no lado interno de carga positiva, mais a sua concentração dada pela permeabilidade. Tá? Essa variação vai ser dividida por o somatório de todos esses pontos no lado externo. Então, representa tudo com Ezinho aí externamente. Por que a medição desses três potenciais dada para esses três íons? Porque são os três íons mais importantes para a geração dos potenciais, tá? Considerando aí a participação mais efetiva deles. Então, pegando esses pontos, né, pode-se calcular a força motriz ou potencial dada em milivolts pela mesma equação de Nernst, mas aí modificando, que a gente vai ter o somatório dessas variáveis como forma de logaritmo, na concentração interna dividido pela concentração externa. E aí o que eu falei anteriormente, né? O que, a gente precisa saber em termos de propriedades? Os íons sódio, potássio e cloreto são mais importantes. Aonde, em específico? Nas fibras musculares
e também nas fibras nervosas. Então, se eu for analisar que a geração dos potenciais ela é dada principalmente por esses três elementos, gerando aí o processo, por exemplo, de condução de impulso nervoso nas fibras nervosas, que também vão ser atuantes para a movimentação e contração das fibras musculares. Então, esses três íons aí, eles são importantes nas fibras musculares e nas nervosas. Nas nervosas para quê? Para a propulsão do impulso nervoso. E nas fibras musculares para o processo de contração. A gente vai ver que a questão do impulso nervoso ela está muito ligada, totalmente ligada com o processo de contração muscular. Estão interagindo muito bem. A gente vai ver mais na frente no processo de contração muscular, no sistema esquelético, por exemplo, que é a próxima aula. Tá? E aí, essa importância de cada íon, ela é dada, ela é relativamente proporcional à sua permeabilidade. Vão ter íons que estão mais vulneráveis a sair da célula e íons que estão mais vulneráveis a entrar. Quando eu analiso que a concentração interna ela acaba sendo mais importante, né? Eu mostrei aqui nessa equação anterior que ela é mais importante porque eu estou analisando o potencial gerado internamente correlacionado com o que está fora, não vai me interessar muito, vai interessar muito a geração desse potencial dentro. Então eu analiso, por exemplo, qual é o íon que tem maior tendência a sair da célula? É o potássio. Todos os outros, sódio e cloro, vão tender a entrar. Então eu vejo que essas diferenças aí, elas vão ser significativas para a geração dos futuros potenciais. Por quê? Porque vai interferir numa característica muito importante dessas variáveis, que é a permeabilidade. Se a membrana está ou não permeável àquele íon. E aí a gente tem outros informes, né? Esse gradiente de concentração iônica dentro, ele vai ser dado, na verdade, de dentro para fora, como eu falei anteriormente, é mais importante analisar internamente, porque essa concentração interna, ela vai gerar eletronegatividade dentro da célula, né? Então, em resumo, qual é o potencial da célula, que eu falei na aula anterior? Externamente a gente tem uma carga positiva, internamente uma carga negativa, né? Então, o que é que gera essa eletronegatividade dentro da célula? Tudo que está dentro. As concentrações iônicas que vão sair para fora da célula, né? Os canais de sódio e potássio, eles são especiais porque eles têm uma participação na geração desses potenciais de forma rápida. Então, os canais de sódio e potássio vão sofrer uma alteração muito rápida relacionados aos transportadores de cloreto. Então, essa diferença rápida no transporte de sódio e potássio, ela acaba sendo importante, né? Da mesma forma que a participação dos transportes do cloreto de uma alteração não tão significativa. Então, é importante entender que, em resumo, esse informe quer dizer o seguinte, que o sódio e o potássio eles vão ser mais influenciadores na geração dos potenciais do que os íons cloretos. Não desmerecendo os íons cloretos, mas é porque o transporte de cloreto vai ter uma alteração lenta. Já o de sódio e potássio é mais rápido, então isso aí faz com que haja maior transporte desses íons, né? E aí a gente vai entender o porquê. Com base nisso, pode-se medir esses potenciais, tá? Esses potenciais, eles são verificados utilizando um eletrodo, tá? Esse eletrodo, ele vai estar acoplado, né, na verdade, uma micropipeta, que nessa micropipeta existe um eletródio de prata, né, especificamente cloreto de prata, conectado a um potenciômetro. Então, esse potenciômetro vai verificar tanto o que existe fora da célula como existe dentro da célula. O que é que a gente está querendo saber? Qual é esse potencial internamente à célula? Então, vai ter uma conexão, essa micropipeta vai penetrar nessa fibra, no caso aí a gente está vendo a fibra nervosa, para verificar
qual é esse potencial internamente? Então, a gente sabe que internamente vai aparecer uma distribuição, na sua grande maioria, logo abaixo da membrana, uma distribuição totalmente de cargas negativas. No meio extracelular, a tendência é zero, então, como a tendência é zero, o que está fora é tudo positivo, né? E vejam que quando essa micropipeta é colocada no interior da fibra nervosa, o potenciômetro vai verificar sempre uma corrente negativa. Tá vendo? Ó? Nesse potenciômetro está mostrando que o ponteirinho está abaixo de zero. Então significa que vai estar numa distribuição de corrente negativa. Qual é, em termos de valor, essa corrente negativa? Vai ser de menos 90 milivolts. Então, todas as células vão ter como potenciais de membrana caracterizado por uma força de menos 90 milivolts. Justamente por essa combinação de propriedades da difusão desses elementos, gerando a eletronegatividade de dentro para fora da célula. Tá? Essa eletronegatividade pode ser aferida. Quando se analisa a distribuição desses íons do lado externo da membrana e dentro da célula, né, a gente vai ver que existe uma variação potencial. Vejam, percebam aí, a gente está vendo uma fibra nervosa no lado superior direito, abaixo, no lado superior direito, a fibra nervosa, e logo abaixo, um gráfico mostrando a variação do potencial elétrico. Não existem só cargas negativas e só cargas positivas. Existem elementos químicos com diferentes cargas, né? Mas o que a gente vai perceber? Que tudo que está em paralelo ao lado externo da membrana vai ter uma corrente positiva. Vai estar uma maior distribuição de elementos químicos com carga positiva. Em evidência aí o sódio, né? Do lado interno, logo abaixo da membrana, a gente tem uma distribuição uniforme de cargas negativas. Né? Essas cargas negativas, elas já antecipo, elas são geradas a princípio pela difusão do potássio. Tá? Mas, se a gente for fazer uma análise, logo depois dessa distribuição uniforme negativa internamente da célula, vai haver uma variação de cargas. Vai ter elementos com cargas positivas e negativas. Então, calculando a variação desse potencial, a gente vai ver que o somatório do lado externo vai ter características positivas. Então, esse potencial vai ser dado como zero. Ao entrar na fibra nervosa, esse potencial despenca. Ele vai ter uma característica de ser totalmente negativo, chegando a menos 90. Tá? E saindo da célula, no meio extracelular, do outro lado, mostrando que esse potencial sobe da mesma forma. A gente pode ver que isso vai ser uniformidade a nível de célula, né? A nível de células. Então, a gente, pegando com base a fibra nervosa, a gente vê que há uma existência de polaridade, né? Considerando o meio extracelular e o meio intracelular. Aí a gente entra num ponto específico, que esses potenciais aqui, né, foram verificados considerando o repouso da célula. Em termos gerais, a gente vai ter sempre distribuição positiva fora da célula, negativa dentro da célula. A esse potencial estável, digamos assim, momentaneamente estável, que na verdade no sistema isso é muito dinâmico, a gente considera como potencial de repouso. O potencial de repouso ele existe quando? Quando as concentrações externamente as células vão ter cargas, potencial na verdade, vai ter carga positiva e internamente carga negativa. Tá? Esse é o potencial considerado de repouso da célula. Aí a gente pode conceituar como a diferença de potencial elétrico entre as fases, tanto intracelular como extracelular, em específico aí do neurônio, mas pode ser de qualquer célula, que vão ser estopim para a transmissão do impulso nervoso. Por que é importante a gente relacionar com o impulso nervoso? Que todos os processos de geração de potenciais, todos os processos de atividade biológica, elas se iniciam a partir do potencial de repouso
E conectado, esse potencial de repouso vai ser algo primário aí na ativação dos impulsos nervosos. Então, os impulsos nervosos, eles vão ser precursores de tudo, digamos assim, dentro da fisiologia humana, né? E aí, o que é que vai gerar esse potencial de repouso? O que é que vai gerar, vai fazer com que essa fibra nervosa, ela tenha essa distribuição de cargas, né? Vai ser a distribuição, novamente lembrando, externamente positiva, internamente negativa. Então, o que é que gera isso? Primeiro de tudo, né, que vai gerar esse potencial é a difusão do potássio. O potássio vai tender a sair da célula. Com sua saída, ele deixa o interior eletronegativo, considerando a difusão apenas dele, eletronegativo pela sua saída em termos de concentração e por ser um íon de carga positiva, o que deixa o interior também com carga negativa, certo? Além disso, a gente tem a difusão dos íons de sódio. Essa difusão dos íons de sódio, lembrando que é para dentro da célula, né? Então, tanto o somatório da difusão, desculpa, tanto isoladamente a difusão dos íons potássio, como a difusão dos íons sódios vão gerar esse potencial de repouso, que seria mais ou menos essa representação inicial que a gente viu aqui, tá? Considerando principalmente a figura A. Além desses dois pontos, a gente também vai ter que o que gera esse potencial de repouso é a bomba de sódio e potássio. Nesse esquema do lado esquerdo da tela, está mostrando uma imagem, novamente, o funcionamento da bomba de sódio e potássio. A gente sabe que a bomba de sódio e potássio vai fazer com que o sódio volte contra o seu gradiente de concentração, lançando aí em específico 3 íons sódio. Ao mesmo tempo, a entrada de 2 íons potássio. Vejam novamente que há, para esse funcionamento, a quebra do ATP, gerando ADP, né? E essa quebra ela é essencial para fornecer energia para haver o transporte dessas substâncias. A princípio, a gente já está vendo que saem 3 sódio, entram 2. Já existe uma diferença em termos de quantidade, né? Então, está vendo aí um saldo de sódio, digamos assim. E isso, no interior da célula, já representa eletronegatividade, já vai gerar eletronegatividade. Por quê? Porque representa perda. Então, sai mais sódio do que entra. Então, o meio vai tender a ficar negativo internamente. E entra pouco potássio. Vai entrar só 2 comparado a sódio que sai. Fazendo com que haja aí em termos de relação, né? 3 menos 2, 1. Então, a perda de um elemento químico, um elemento químico, de um íon. E isso se reflete internamente como um ganho em eletronegatividade, ou seja, vai fazer com que haja ainda mais distribuição negativa no interior da célula. Tá? Outro ponto que gera esse potencial de repouso é o vazamento de potássio. Esse vazamento de potássio ele é necessário para que essa eletronegatividade no interior da célula se mantenha e, ao mesmo tempo, a eletropositividade no exterior também se mantenha. Então, o canal de potássio, existe um canal específico que a gente chama de canal de vazamento. Esse canal de vazamento tem um filtro de seletividade, né, que é uma proteína com um filtro, em específico apenas para a saída de potássio, porque vai reconhecer o tamanho do íon, vai reconhecer a polaridade desse íon dado sobre a questão da carga, sendo lançado para fora da célula. Então, esse é um dos pontos também que vai gerar com que se mantenha, gerar e se manter o potencial de repouso. O que é o potencial de repouso na célula? É esse potencial necessário para ver a variação, o início do impulso nervoso. Como é que a gente pode conceituá-lo? Vai haver uma distribuição, um potencial eletropositivo fora e eletronegativo dentro da célula. Por quê? Porque esses 4 pontos aqui, do A ao D,
são essenciais. São eles que vão fazer com que esse potencial de repouso ele se mantenha, ele se inicie, né? Ele se mantenha na célula, tá? Esse é o que a gente chama como potencial de repouso. E aí a gente já entra numa parte mais específica, que são os gradientes gerados por essa bomba só de potássio. Mais específico eu falo em relação a já ter valores estabelecidos aí. Em termos de concentração de substâncias, a gente pode dizer que o sódio, externamente, ele vai estar numa concentração de mais ou menos 142, dado, né, por uma concentração. Na verdade, 142 é dado uma unidade. Essa unidade nada mais é do que quantas partículas existem por litro de sódio, no caso. Então, existe 142 partículas de íons de sódio por litro, relacionado ao que tem dentro da célula. Internamente, a célula só existe 14 íons, digamos assim, por litro de sódio. O potássio já tem uma relação inversa. Essa relação é dada em termos de concentração. Ele vai estar pobre fora da célula, mais ou menos 4 íons por litro, né? E internamente já tem uma concentração mais significativa, que seria 140 íons por litro. Então já existe o quê? Uma diferença em termos de concentração de substância, né? Em que a participação da bomba de sódio faz com que se mantenha essa concentração, né? Sempre maior concentração de sódio fora e sempre uma maior concentração de potássio dentro da célula. Por quê? Quem é que gera essa diferença de concentração? A bomba de sódio e potássio a partir do seu desempenho aí, lançando sempre 3 íons de sódio para fora, 2 íons de potássio para dentro. Então, essa proporção, né, a gente vai ver que a proporção externa, quando eu relaciono a concentração interna com a concentração externa do sódio, tendo como base, logicamente, o que tem dentro, ó, tá vendo que vem internamente, tá sobre o que tem fora, com base naquelas equações que a gente viu. O sódio, a sua relação vai ser de 0,1, então existe muito pouco sódio dentro da célula e muito potássio dentro da célula, cerca de 35 essa relação. Para que é necessária essa relação, né? Fazer essa relação com base na concentração da substância, para poder a gente calcular esse potencial de repouso, que é considerado potencial de repouso normal. Vejam, a gente entra numa parte mais detalhada em termos de valores. Quando eu analiso apenas a contribuição da difusão do potencial, da difusão do potássio gerando potencial, eu vou ver que ele vai ter uma significância maior. Por quê? Porque a concentração dele internamente está alta, cerca de 35 para 1, né? Relacionando aí. Então, esse potencial, né, vai ser dado, o potencial de repouso, digamos assim, ou potencial de repouso normal, ele vai ser dado por essa relação apenas considerando a difusão do potássio de menos 94 milivolts. E eu vou já explicar por que chegamos a esse valor. Quando eu analiso apenas a contribuição da difusão do sódio gerando esse potencial, vai ser pequena, porque a concentração interna do sódio é de 0,1. Então, esse potencial ele vai ser o quê? Positivo, de mais 61, como a gente viu naquela primeira imagem do início da aula. E quando eu analiso a contribuição da bomba de sódio e potássio, que ela é muito importante para a geração do repouso também, né? Porque eu sei que o que é que vai gerar o repouso? Potássio, sódio e a sua bomba. Quando eu analiso a bomba isoladamente, lançando 3 íons de sódio para fora e 2 íons de potássio para dentro, mantendo essas cargas eletropositiva fora e eletronegativa dentro, contribui mais ou menos em menos 4 milivolts, tá? Pegando menos 94 mais 61 menos 4, não é uma relação direta. A gente vai ver que existe uma equação para calcular isso. Então, todos esses pontos aí, todos esses valores, eles contribuem para gerar o quê? Eletronegatividade no interior da célula. É o que a gente considera como potencial de repouso normal, tá?
E aí eu vejo que o potássio vai ter uma contribuição aí, a concentração dele externamente está menos 140, internamente menos 140, que ele vai contribuir com menos 94. Quando eu analiso o somatório do potencial, da contribuição para a geração do potencial, da difusão do sódio e do potássio, eu vejo que o sódio vai ter uma contribuição de mais 61 milivolts nesse potencial e de potássio menos 94. Fazendo uma correlação aí, a gente vai ver que existe um valor de menos 86 milivolts, mostrando que a tendência em termos de potencial é que haja uma distribuição de carga negativa no interior da célula. Somado a isso, a gente vai ter algumas relações importantes. Vejam, que aqui eu estou considerando apenas a participação da difusão do potássio, gerando um valor de potencial eletronegativo de menos 94. Quando eu analiso a participação do sódio, juntamente à participação do potássio em termos de difusão, ele vai contribuir o sódio com mais 61 milivolts. Se a gente fosse fazer uma relação direta entre mais 61 mais menos 94, ia dar um potencial mais com menos menos, né? Lembrando aí da matemática. Então vai ter uma contribuição mais ou menos de 33 milivolts, né? Menos com, mais com menos menos. Mas por que que mais com menos, menos isso? Por que que tem um valor de menos 86? Esse valor de menos 86 não é uma regra direta do somatório do potencial de sódio com o potencial de potássio, não. É uma equação dada a partir da influência da permeabilidade da membrana. A gente viu que esse cálculo dado por essa equação de Goldman, que é essa equação aqui, ela mostra a relação direta entre a permeabilidade e a concentração da substância. Por que que esse valor passa a ser menos 86? Porque a gente vai ver que nas membranas celular a permeabilidade ela é mais expressiva para o potássio. O potássio é mais relevante na geração desse potencial eletronegativo, né? Então a tendência da célula é perder mais potássio do que sódio. A tendência do sódio é entrar e não ser perdido. Então, com base nisso, a gente já entra nesse ponto. Ó. A permeabilidade do potássio é cerca de 100 vezes maior. Então, pela equação de Goldman, né, que é essa equação aqui, a gente vai ter uma relação que o potássio, em termos de permeabilidade dentro da célula, vai ter um valor mais alto, né? Então, esse valor 100 vezes maior influencia a concentração e a permeabilidade de sódio da mesma forma que a concentração e permeabilidade de cloreto. Então, fazendo esses cálculos aí, que não nos interessa, a gente só precisa entender que com base nessa equação chega-se a um valor de menos 86 milivolts. Essa equação, né, ela ajuda a fazer uma relação para obter apenas aí correlacionando a permeabilidade. Mas como é que a gente pode calcular qual é, na verdade, o potencial geral da célula? A gente viu aqui nesse esquema anterior que existe a contribuição de menos 94 apenas pela difusão do potássio, somando a difusão do sódio mais a difusão do potássio, existe a contribuição de menos 86. Mas como é que a gente pode chegar a uma conclusão geral, né? Lembrando que a gente está vendo só dois esqueminhas aqui, ainda falta o quê? Falta a participação da bomba de sódio e potássio. Então, eu posso dizer que, com a participação, com esse somatório, ó, menos 94, mais 61, menos 84, pela aquela equação de Goldman, a gente chega a um resultado geral na célula de menos 90 milivolts. Por quê? Vou explicar melhor. Menos 94 seria só a participação de difusão de potássio. Quando eu analiso esses dois, de sódio e potássio, eu vejo menos 86, já subtraindo a participação do potássio. O que é que vai interessar-me aqui? Menos 86, que foi obtido pela equação de Goldman. Quando eu pego esse valor e junto com a participação da bomba de potássio e sódio,
tem uma contribuição de menos 4, então eu vou ter o valor total do potencial no interior da célula, que seria menos 86, mais os menos 4 milivolts dado pela contribuição da bomba de sódio e potássio. Então, menos com mais, menos com menos, mais. Então, menos 86 mais menos 4 milivolts vai dar um total de menos 90 milivolts. Então, esse é o potencial geral da célula em repouso, né? Então, a gente está vendo que é eletronegativo, por isso que a gente tem como padrão a célula em repouso, sua constituição em termos de potenciais eletronegativo dentro da célula e eletropositivo fora da célula. Tá? E aí a gente está vendo isso. Ó. A influência da difusão de sódio e de potássio somado à contribuição da participação do potencial gerado pela bomba de sódio e potássio. Então, em termos gerais, a gente vai ter internamente um potencial de menos 90, externamente potencial zero, né, porque não nos interessa, e uma distribuição de cargas externamente eletropositiva, internamente eletronegativa. E a gente está vendo a variação em termos de concentração. Ó, sódio fora, 142 íons por litro, inversamente correlacionado com 14. Da mesma forma, o potássio, 4 fora e 140 dentro. Então, essas diferentes concentrações são necessárias para a geração desse potencial de repouso, por aquelas 4 participações, né? Difusão sódio, difusão de potássio, difusão de sódio e potássio junto, mais a participação da bomba de sódio e potássio, gerando esse resumo. Qual é o resumo? No lado direito da imagem, aí a gente está vendo uma distribuição potencial eletronegativo fora da célula e internamente potencial eletropositivo, tá? Então, a gente para por aqui, nossa aula, a gente continua trabalhando potencial de ação, que esse potencial de ação é as sequências após a alteração no padrão do potencial de repouso, que nada mais é do que uma geração de alterações de carga ao longo de uma fibra nervosa, ao longo da célula, em termos de velocidade alta, né, percorrendo toda a membrana aí, ok? Então a gente vai parar a aula aqui, para a gente continuar na próxima semana com a próxima aula, que seria trabalhando com potencial de ação e continuando nesse processo para começar o processo de contração muscular.